Então vamos continuar aqui. Ó. Quantas classes a Ivory está tentando classificar? Né? Vamos para a letra D agora. Classes aqui é a quantidade de tipos de dados que você tem. Então, os tipos de dados que você tem é dado do tipo 1, que é esse daqui, dado do tipo 2, que é esse, e dado do tipo 3. Então, basta você olhar para esse parâmetro velho. Então, ele vai passar uma lista de porcentagens e quantos dados tem de cada tipo. Então, classe aqui não tem nada a ver com o conceito de orientação a objeto, mas é o que a gente fala em ciência de dados, valores categóricos. Então, quantos tipos de valores categóricos existem nesses dados? Nesse caso, como eu estava falando, essa Ivory foi retirada de um dataset chamado Iris. Tá? Desse dataset aqui. Ó. Vou colocar aqui o nome. Iris dataset. Tá. Esse Iris é um tipo de flor. Tem 3 tipos de flor, né? Nesses dados tem a íris que se chama setosa, que eu estava fazendo uma analogia, né? É a meia. Tem a versicolor, que eu estava fazendo analogia com a calça. E tem a virginica, é um outro tipo de flor, que é a bermuda. A Ivory começa com todas as meias e calças aqui na raiz, e aí a Ivory vai tentando separar. Ela procura a máxima separação. Então, veja que nessa caixa só tem setosa, só tem meia aqui. Então, nessa caixa só tem meia, porque é 100% dessa classe. Né? Aqui está indicando, ó, 100% da primeira classe está aqui e 0% das demais. Então, ele separou completamente os dados da flor setosa aqui. Aí ele continua aqui, ó, essa folha 2 é a que separa o versicolor. Então, 91%, 91 mais ou menos, né? Aproximando, arredondando. Vamos arredondar para 92. Então, 92% das flores versicolor, que são as calças, estão nessa caixa aqui. Então, estão nessa caixa. E tem um pouco de virginica, tem um pouco de bermuda nessa caixa. Mas nota que há uma grande separação aqui. Ele conseguiu separar o máximo que ele conseguiu separar foi 92% de versicolor aqui. Aqui ele separou 97%, 97,4% de bermuda, a flor virginica está aqui nessa caixa. E tem tem 2% de calça, né, de versicolor aqui. Então, quantas classes a Ivory está tentando classificar? Para responder essa pergunta, basta olhar quantos valores tem dentro da lista velho. Velho é uma lista com as porcentagens. Então, basta olhar, ó, sempre tem 3 valores. Então, são 3 classes, são 3 tipos de dados que a Ivory está tentando separar. Tá? Então, essa é a resposta da questão D. Qual é a classe que a Ivory classifica melhor? Para responder essa pergunta, né, classificar é separar os dados aqui. Então, qual é a folha? Você tem que olhar para a folha e ver qual das classes ele separou melhor. Então, ele separa
a primeira classe aqui, ó, por exemplo, é 100%, né? Ó, 100%, 0%, 0%. A segunda classe, que é a flor versicolor, aqui tem não é totalmente pura a separação, tem uma impureza, porque ele coloca um pouco de verginica aqui. Então, não está 100% separado aqui, tem uma mistura. Por isso que o Gini é maior que zero, porque quando o Gini é maior que zero, você está indicando o grau de impureza. Gini é uma medida de impureza. Se ela for zero, quer dizer que não tem nenhuma impureza, é 100% puro. Se for um valor maior que zero, tem alguma impureza. Então, para responder essa pergunta, né, qual é a classe que a Ivory classifica melhor, é a primeira classe, né, essa classe aqui. Aqui eu não disse que tipo de dado que é, né, estou explicando aqui, não há necessidade de explicar dessa forma, com nomes específicos, né, mas você vai responder assim, né, a classe 1, a primeira classe 1, e aí você tem que falar em qual folha, né, que você viu que tem essa separação melhor, que classifica melhor. Então ela está aqui, classe 1 na folha 1. Qual é a classe que a Ivory classifica pior? Então, que classifica pior é a que tem mais impureza. Qual que dessas duas, né? Essa tem zero impureza. Gini é zero. Então, o que você pode olhar? Você pode olhar tanto para os dados aqui para essa lista, para ver o quanto que tem de impureza para a lista velho, ou simplesmente você olha para o Gini, que o Gini é a medida de impureza. Desses dois valores, o que tem mais impureza, o Gini maior é esse, né? Aqui está indicando 0.15 e aqui está indicando 0.05. Então esse Gini é maior. Que isso está sendo refletido aqui, ó, nessa lista de valores. Porque tem uma impureza grande, 8% da classe da terceira classe e 91% da segunda classe. Então não separou tão bem. Aqui separou melhor, ó, porque aqui tem 97% da terceira classe e apenas 2% da outra classe. Enquanto aqui tem 2% da classe indesejada, aqui tem 8% da classe indesejada. Então, essa daqui, a folha 2, separa pior, né? Então, então vamos responder aqui, a F. Qual é a classe que a Ivory classifica pior? Então, é a classe 2. E você pode colocar assim, com Gini, com impureza, igual a 0.153. Bom, aqui, esse G, essa pergunta aqui, ó, quais são as features utilizadas para separar as classes? Isso tem a ver com o que eu estava falando, né? Eu deixei por último para falar sobre isso, que é o critério de separação. Então, todo o nó, você pode ver que todo nó tem um critério de separação, que eu vou colocar aqui em laranja. O critério de separação é essa primeira condição aqui, ó, é essa primeira linha, que é uma condição. Né? Só tem essa condição, né? E nota que essa condição só tem em nó, na folha não tem, né?
Esse é o critério para dividir um nó em outros dois, duas caixas, hein? Tem dois blocos aqui. Separar os dados é utilizado esse critério. Esse critério é assim, ó. Então você, no primeiro lá está escrito assim, ó. Então vamos, está escrito x índice 3, vamos pegar aqui, ó. X índice 3 menor igual a 0,8. Então o que significa isso? Os seus dados têm várias colunas. Então tem, ó, aqui está falando que pelo menos tem a primeira coluna, que eu vou chamar de x0, depois tem a segunda coluna, que é x índice 1, tem a terceira coluna, que é chamada x índice 2, e tem a terceira coluna de dados de entrada, que é a x índice 3. Ele está usando aqui, nessa condição, x índice 3. Ele está usando essa coluna. E aí você tem os dados dessa coluna, né? Então, você tem os dados dessa coluna. Se o dado que está aqui, ó, então vamos pegar essa primeira linha. A primeira linha, se ela for 0,7, o valor que está aqui, é um valor numérico, né? Está falando que x3 maior ou igual a 0,8. Se isso for verdade, se essa condição for verdade, você coloca os dados aqui nessa folha. Se isso não for verdade, ó, se for falso, por isso que tem true e false. Então, aqui não tem esse... Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui é o true e aqui é o falso da condição. Se satisfaz essa, né, se satisfizer essa condição, você tem que colocar o dado aqui. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó. Então você tem tudo isso daqui é dado de entrada, e aí você tem a classe. Digamos que, estou fazendo um exemplo aqui, digamos que essa aqui é a cetosa. E aqui eu vou colocar para que você entenda melhor, eu vou colocar até um outro número aqui, senão você pode confundir as coisas. Quer dizer, não, estava certo. Vamos manter aqui 7. 0,7. Então, essa condição é o critério de separação. Então, essa flor que tem essas medidas, né, tem a medida x0, medida x1, a x2 e a x3. Essa medida é 0,7. Se 0,7 for menor que 0,8, ou seja, se isso for verdadeiro, você vai separar. Você vai separar. E aí você nota, olha, que essa separação, esse critério aqui, separa todas as flores do tipo setosa, porque 100% das flores da classe 1, que é a setosa, ou na minha explicação, na minha analogia, é a meia, ela separa. Então tem uma medida, digamos que tem uma medida na sua meia, né, que se for menor que 0,8, você separa e todas as meias vão cair aqui. E não vai ter os outros tipos de roupa não vão cair aqui. Né? Basta só pegar esse critério, pegar a medida x3 e ver se ela é menor ou igual a 0,8.
Então, isso é o critério de separabilidade que eu estava falando. Então, quais os critérios de separabilidade? Olha, ele usa aqui, porque os critérios de separabilidade sempre vão estar em nós, nunca vai estar em folha, que na folha já separou os dados. Aí não compensa mais fazer uma nova separação, porque já atinge um nível de pureza que não compensa. Aqui, ó, aqui 100% não compensa mesmo. Aqui, ó, 91% dos dados foram separados aqui, ó, da classe 2. Não compensa fazer uma nova separação. Tá? Já atingiu um nível de pureza grande. Então vamos ver aqui. Ó. Aqui o que é utilizado é a coluna X3, né? Ou seja, dos dados que temos aqui, é utilizado a X3. Então, quais são as features, né? Ou seja, feature aqui, só para que você saiba, feature é sinônimo de coluna. Quais colunas foram utilizadas, né? Quais as colunas dos dados? Eu utilizei essa coluna aqui, separar o X3, e depois utilizei essa, o X2, porque só tem 2 nós nessa árvore. E utilizei o X2. Então eu utilizei como critério de separabilidade, utilizei apenas essas 2 colunas aqui, que eu vou destacar em cinza aqui, em azul marinho. Só essas 2 colunas foram utilizadas. Tá? Não é utilizado esses dados na separação dessas flores aqui. Não é utilizado nem o X0 nem o X1, só o X2 e o X3. Com o X2 e o X3 eu consigo separar razoavelmente, né? Aqui tem uma certa impureza. Tem uma certa impureza aqui. Mas são essas 2 colunas, a coluna X índice 3 e a coluna X índice 2, que eu consigo separar, que eu estou utilizando na árvore. Tá? Então, esse exercício 3 foi todo explicado já.